bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer recebê-lo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Carla. Exatamente, é entender mais o que esse aspecto de mudança de plantio, antecipação de plantio, influencia na produtividade final da lavoura. Doutor Alexandre, eu escolhi começar a nossa entrevista com esse tema porque foi algo que na semana passada gerou muita divergência de opinião, natural que aconteça, natural que seja assim. No dia 16 nós tivemos, né, a divulgação da portaria do MAPA, que então autoriza o início do plantio 15 dias antes no estado de Mato Grosso, o maior estado produtor do Brasil, quando falamos de soja, e dia 1º, então, está valendo. 15 dias de antecipação, um pedido da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. E aí a gente vê a ProSoja Mato Grosso, por exemplo, trazendo uma longa nota à imprensa, se posicionando não só contra esta antecipação, mas com surpresa a decisão do Ministério da Agricultura. Como é que, inicialmente, é o que eu quero entender do senhor, como é que o senhor entendeu este acolhimento do pedido do Ministério, o pedido da AMPA pelo Ministério, e o que a gente já pode esperar de primeiras consequências para o estado de Mato Grosso? Perfeito, perfeito. O que a gente tem que pensar sempre é que essas alterações elas devem ocorrer com um prazo maior. O Ministério acolheu, tomou a decisão, o que a gente precisa analisar perante o plantio? O que vai acontecer? Muitos produtores ainda não estão com os produtos na propriedade, então temos problemas logísticos de semente, porque o mercado acabou realizando a compra mais próximo do plantio, né? E acabou tendo essa antecipação ainda complicando esse cenário. Então, vamos ter algumas situações de produtores que não vão receber a semente em função da logística muito próxima do plantio, né? Tirando isso, as questões de antecipação, as questões de logística, nós temos que pensar também no tratamento, né? A janela, geralmente o produtor de semente espera ocorrer a comercialização para realizar o tratamento e, consequentemente, a expedição para o distribuidor ou para o produtor, né? Então, esse processo ficou um pouco comprometido. Mas, tirando esse cenário logístico e de armazenamento e de tratamento, o produtor precisa estar muito atento. Eu tenho condições para semear na minha micro-região, no meu talhão, na minha fazenda? Lembrando, se eu não tenho condições de semear, não adianta eu proceder o plantio sem as condições mínimas para retomar do crescimento por parte da semente. Em vez de eu ganhar produtividade nessa janela, eu vou estar perdendo, né? Esses são os cuidados. Doutor Alexandre, a gente entende que é uma decisão do Ministério e que ele traz isso como uma opção. Agora, uma decisão como essa, ela... e o fato de não ser obrigatório o início do plantio no dia 1º, muda muito a perspectiva de plantio no estado de uma forma geral? O produtor se vê na possibilidade, né? Não sei nem como colocar essa pergunta, mas na possibilidade de fazer o seu plantio mais cedo e pode tentar antecipar as coisas, e a logística também, como o senhor já falou, é um problema, ficar um pouco mais congestionada. Como é que isso muda a perspectiva, não sendo algo obrigatório para o Estado? O que a gente precisa lembrar, né? O produtor, ele precisa entender. Voltando, eu tenho condições de plantar? Eu estou com os insumos em casa? Eu estou com a semente pronta? Eu estou com o maquinário pronto, a equipe pronta? E a minha área tem condições mínimas de temperatura, acumulado de água e condições de corte da palhada, da braquiária, principalmente, né? Para com o plantio? Eu entendo que é um momento desafiador para o produtor, né? Porque é um momento que disponibiliza a data de plantio, ele quer plantar, porque ele está pensando na janela depois do milho ou mesmo do algodão para muitas regiões, né? Mas precisamos lembrar, sem condições mínimas, não adianta ocorrer o plantio, né? Então, nós temos que ter um pouco de cautela nesse momento e realmente analisar friamente se é viável ou não para cada realidade. O que os dados de clima nos mostram é que a grande maioria das regiões não vai ocorrer chuvas nesse período. Eu vou ter chuvas depois do dia 10, do dia 15. Eu não sou especialista em clima, mas a gente analisa dessa forma, né? Então, será que vale a pena antecipar em 15 dias para esses produtores que não vão ter chuvas e não têm irrigação? O produtor que tem irrigação, ok, vai conseguir cumprir essa janela. Mas mesmo o produtor que tem irrigação, ele tem que lembrar, o manejo da palha já ocorreu, eu vou plantar com palha seca ou palha verde. Como que fica esse manejo, né? Isso interfere muito na plantabilidade. E lembrando, a plantabilidade são várias ações da porteira para dentro, contando com insumos que vêm da porteira para fora, né? Então, eu preciso casar essas informações.
E isso vai já começando a responder a pergunta, por exemplo, do pessoal da Agriplan Engenharia, que participa conosco aqui, diz, vão plantar soja no pó, e a umidade, onde fica? Na última entrevista que o senhor deu ao João Batista Olive, durante o programa Tempo e Dinheiro, o senhor trouxe uma declaração que eu achei bastante pertinente, que é, a partir do momento que há essa antecipação do plantio, o produtor que optar por isso, ele vai armazenar a sua semente no solo e não na câmara fria, onde ela está ali em condições para esperar o momento ideal. A gente está falando de temperaturas do solo, níveis de umidade, esse regime de chuvas. Quer dizer, a gente ainda estaria antecipando um pouco mais e talvez não entregando as condições que a semente precisa para germinar adequadamente, para expor todo o seu vigor, doutor Alexandre? Exatamente. A gente precisa lembrar assim, a nossa genética evoluiu muito nos últimos anos. Quando a gente fala em genética, nós falamos em cultivar, associando cultivar e biotecnologia, né? E todos esses aspectos, cultivar e biotecnologia, vai para o campo através da semente, protegida pelo tratamento. O que a gente precisa lembrar? Essa genética evoluiu muito, ela nos entrega muita produtividade, tanto que tem muitos produtores batendo 100 sacos por hectare, mas ela exige um maior rigor técnico no plantio. Então, a gente precisa ter um cuidado extra nas condições de plantio. Ela é muito mais sensível a um plantio no pó do que era nos anos anteriores, né? Ela é muito mais sensível a uma condição de chuva em cima do plantio. Ela fica muito mais limitada quando eu excedo a profundidade de plantio, quando eu não proporciono um excelente contato solo-semente. E são todas situações que ocorrem no plantio no pó. Que para realizar o plantio no pó, o que geralmente se faz? Se aumenta a profundidade de plantio. E essa profundidade excessiva acaba exercendo uma força negativa sobre a emergência da planta, gastando reservas a mais do que a condição normal de plantio. Sem falar no período de armazenamento no solo, que deveria estar no armazém. Eu preciso lembrar que plantio no pó, que é o grande cenário que vai ocorrer se nós anteciparmos sem condições de acumular de água, esse armazenamento, eu não tenho, esse plantio no pó, eu tenho um armazenamento das sementes literalmente no solo. E eu não ganho nada de velocidade de emergência, germinação, emergência e desenvolvimento inicial de plantas. A única coisa que eu ganho é o operacional da lavoura, porque ela não vai germinar enquanto não tiver condições mínimas para a retomada do crescimento. É só o operacional que eu ganho. Ou seja, mesmo que haja, então, né, para ver se ficou claro para toda a nossa audiência, como ficou para mim. Mesmo que a gente faça o plantio mais cedo, se ela não tiver condições ali adequadas de clima, de temperatura, de solo e tudo mais, para germinar, ela vai germinar mais tarde e toda essa janela que se espera para a segunda safra também acaba ficando comprometida de qualquer forma. Exatamente. Vamos pensando assim, o produtor realizou o plantio com excelente contato solo-semente, ou seja, não deixou a semente fora do solo, não deixou o sulco aberto, realmente colocou na profundidade adequada e realmente fechando a linha de plantio sem envelopamento na palha e sem outras limitações. O que acontece? Do quarto para o quinto dia, ou mais tardar do quinto para o sexto dia, a gente já tem o início da emergência dessas plantas. Na verdade, a germinação já vai ocorrer do terceiro para o quarto dia. E do quarto para o quinto dia inicia-se a emergência. Então, sexto dia, sétimo dia, muito comum eu ter lavouras já com plantas emergindo. Numa condição de plantio no pó, eu posso postergar isso para 10 dias, 15 dias ou mais. E lembra que essa semente está embaixo do solo, quando a gente fala em um armazenamento não adequado, significa que ela está gastando reserva, que a gente fala como vigor e potencial de germinação, né? Mais como vigor, para superar essa diversidade. Então, é a mesma coisa se eu tivesse armazenado ela em alta temperatura fora. Só que ali eu tenho um complexador, eu tenho, dependendo da profundidade, eu posso ter faixas de umidade que faz com que ela ganhe um pouco de umidade e perca, mas não chegue a proteger raiz. E, consequentemente, está um cenário muito favorável para determinadas pragas. Então, desfavorável para a semente e favorável para as pragas. Pragas e doenças, porque um dos principais questionamentos quando tudo isso surgiu foi a questão da pressão da ferrugem, que é algo muito preocupante e um dos principais problemas da sojicultura brasileira, embora a gente tenha avançado nas pesquisas, a Embrapa muito à frente na hora de trazer soluções, bem como as indústrias de agroquímicos, né, doutor Alexandre? Mas quando a gente pensa na ferrugem versus a condição dos calendários de vazios sanitários, são dois assuntos completamente interligados e que coexistem, não? Com certeza, com certeza. E esse impacto da ferrugem, eu vou ter ele
no terço final, metade para o final do ciclo, né? Eu não vou ter necessariamente no início esse impacto, a leitura é o final. Principalmente essas áreas que primeiro semearem vão ser colhidas e o inóculo vai permanecer para as outras áreas, né? Então, é um cuidado que nós temos que ter no manejo, considerando essa antecipação. Doutor Alexandre, quando a gente pensa na possibilidade da flexibilização dos calendários, como também foi apontado pelo ministro Fávaro em outros estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, alguma coisa em Santa Catarina, respeitando essas particularidades de um país do tamanho do Brasil. Que cuidados esses atendimentos a pedidos têm que ter, além desses que a gente já comentou? Ou esses são problemas que podem ser registrados Brasil afora, caso os calendários sejam muito flexibilizados? A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque as regiões são completamente distintas, né? Se a gente pegar a condição de clima, ano passado nós tivemos várias geadas em setembro no Paraná, como tivemos geadas em outubro, novembro no Rio Grande do Sul, e tivemos algumas ocorrências pontuais de baixas temperaturas no Goiás a partir de setembro, outubro. Então, eu preciso ter um cuidado, não é porque a janela de plantio foi flexibilizada, que eu vou realizar o plantio, tem que estar muito atento às condições da minha lavoura. E o Ministério da Agricultura tem que tomar esse cuidado dessas condições, né? Essas mudanças muito em cima da janela de plantio, como eu falei antes, elas são prejudiciais. Eu preciso um estudo maior e um prazo maior até para o produtor e a cadeia de insumos se adaptarem a essa nova janela, né? O Rio Grande do Sul até tem uma discussão que foi encurtada a janela da safrinha de janeiro, né? Então, tem vários pontos que a gente precisa realmente discutir mais e analisar melhor. Doutor Alexandre, para isso, inclusive, tá para chegar aí para a nossa audiência e para que eles possam também compartilhar com seus colaboradores, com seus colegas produtores, um curso que, uma série de aulas ali que o senhor vai trazer para justamente a gente falar de plantabilidade versus produtividade, todas essas técnicas que são empregadas na propriedade, para que o máximo das culturas possa ser, de fato, alcançado, né? Isso tudo começa já no dia 31 de agosto, não é isso? Exatamente. A gente preparou aí um curso inédito para os produtores a nível do Brasil e técnicos, né? Visando essas mudanças na janela de plantio versus condições de clima, né? O desafio é entender o quanto cada unidade de produção contribui para a produtividade final da lavoura e o quanto eu posso ganhar em produtividade por planta ou perder no plantio. E os números são muito desafiadores para nós. O manejo errado de plantio, a decisão do manejo do momento de plantio tomada de forma equivocada pode te comprometer muito em produtividade. Para vocês terem uma ideia, vamos considerar um cenário aí de plantio por hectare de 230 mil plantas. Considerando que nesse cenário tu pode ter plantas produzindo entre 20 ou 25 gramas, ou menos. Então, se tu tiver 20, 25 gramas, tu está chegando próximo a 100 sacas por hectare. Mas se tu tiver 20, tu está com 72, 73 sacas por hectare. E essa decisão afeta a produtividade, não tem como ser diferente, principalmente, voltamos a falar, nessa nossa genética altamente produtiva, porém altamente sensível, né? A gente precisa olhar o impacto, muitas vezes, de 5 gramas ou de perca de plantas vai te impactar lá no final. Produzir mais, não tem segredo, é tu ter unidades de produção fortes, depois fazer um manejo durante o ciclo. E é tentar mitigar os efeitos de decisões como essas, que podem, beneficiar alguns produtores e vai acabar prejudicando outros, enfim, é tentar mitigar os efeitos daquilo que o produtor não pode controlar. Inclusive, a gente tem aqui um comentário, doutor Alexandre, do Anderson Antonelli, que diz: a ideia é sacrificar a soja, tendo rendimento menor ali, porém o resultado maior será no algodão, que ficará em uma janela muito melhor. Ou seja, o produtor entendendo mais a fundo as suas possibilidades de produtividade, empregando boas técnicas de plantabilidade, ele pode tentar tirar o máximo de rendimento das duas culturas, né? Exatamente. É realmente analisar o momento, o que eu tenho à disposição, quais são as condições de clima versus cultivares que foram escolhidas e nível tecnológico da fazenda. E aí tomar a decisão de colocar a semente no solo e ter uma performance em termos de plantas versus produtividade, né? Lembrando que plantabilidade são todas as estratégias de manejo de insumos dentro da propriedade, né?
não é só o ato de plantar, né? Eu posso ter a melhor distribuição na minha plantadeira e eu plantei no pó, que não foi a melhor decisão. Então, eu não tenho condições para retomar do crescimento. Então, a gente precisa olhar a plantabilidade como algo mais amplo dentro da propriedade. Excelente. Bom, pessoal, vocês estão vendo que tem um link aqui do lado, né, no nosso chat aqui no YouTube. Vocês podem clicar lá já para garantir a sua vaga no curso do Dr. Alexandre Gazzola. É um valor né, que vai compensar tudo aquilo que você vai colocar, né, de tecnologia no chão, ali quando você for armazenar a sua semente para ela expressar o máximo da produtividade, aprendendo com o Dr. Alexandre Gazzola como fazer tudo isso, como fazer se expressar todo esse máximo rendimento da sua soja. Então, já usa esse link para garantir a sua vaga, e ali embaixo também tem um número de WhatsApp para você tirar suas dúvidas, né? A nossa equipe vai te acolher aqui, vai tirar suas dúvidas sobre o curso. Como eu te falei, as aulas vão acontecer dia 31 de agosto, 6 de setembro e 11 de setembro, ao vivo, tá? Então você vai poder tirar suas dúvidas também, né, doutor Alexandre? Tudo muito explicado. E tão logo você faça a sua inscrição, vai receber também todas as datas e todos os links pelo seu e-mail e pelo seu WhatsApp, não é isso? Exatamente. Doutor Alexandre, um grande prazer começar a semana com o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio, já garantindo conhecimento compartilhado para a nossa audiência. Lhe agradeço demais pela companhia e eu certamente vou acompanhar esse curso para trazer informações cada vez melhores aqui para a nossa audiência também. Muito obrigada, professor. Boa semana para o senhor e que muitos alunos venham querer expressar o máximo da sua produtividade com o seu conhecimento. Obrigada, um abraço e até a próxima. Obrigado. Até mais. Até mais.